Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de livro aqui no canal, que eu vou começar com uma pergunta. Quem tem medo de Virginia Woolf? Não se preocupe em responder, porque esse é o título de uma peça de teatro escrita por Edward Albee em 1966, que nem remetia diretamente à autora, mas sim à perfeição que ela suscitava. E é sobre ela que a gente vai falar, sobre Virginia Woolf, investigar aí se a gente tem medo ou não dela. Mas antes de continuar falando sobre ela, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. Pois é, gente, a gente começa o mês de agosto e a nossa leitura clássica é Ao Farol, da Virginia Woolf. Eu nunca li nada dela, esse é o primeiro livro que eu fiz questão de colocar aqui na nossa lista de clássicos, que eu tinha um certo medo. A pergunta do dramaturgo não é tão estranha assim, porque a Virginia Woolf nunca me atraiu muito. Eu não sei explicar porquê, acabei não lendo nada dela, essa vai ser a primeira leitura. E para começá-la, como a gente sempre faz no primeiro domingo do mês, eu vou falar sobre ela, uma biografia. E aqui eu coloco para vocês a biografia que eu tô lendo. Eu consegui chegar nos 25% dela. Então eu levantei mais informações na internet, comecei a folhear o livro que tem um pós-fácil da biógrafa inglesa dela, que aí traz uma informação bem interessante, mas eu tô meio surpresa com a Virginia Woolf, né? Eu tinha uma imagem parece que arrogante, parece que distante, de uma leitura difícil, complicada, eu não sei, que não me atraía, né? E agora, começando pela biografia, foi uma ótima ideia, porque tá se desnudando uma pessoa que eu não esperava, né? Então a gente começa aqui a falar da Virginia Stephen, que nasceu no dia 25 de janeiro de 1882, né? E aí eu vou contar um pouquinho dessa família dela, que teve papel importante na formação como um todo dela, e também do momento que ela nasce, o final da Era Vitoriana. A gente já falou da Era Vitoriana aqui no canal, quando a gente falou da Emily Brontë, né? Então a gente já vem conhecendo um pouco a Era Vitoriana, com aquela pegada bem patriarcal, machista, onde mulher não tinha direito a nada, não podia estudar, só com os tutores em casa, ou nas escolas que não eram muito bem cotadas, podiam ser lugares de tortura, inclusive. Uma sociedade extremamente moralista, cheia de regras, principalmente para as mulheres, e onde a morte estava muito presente, né? Então é nesse contexto que ela nasce e vai começar a sua obra. Então tudo isso tem um papel importante na vida da Virginia Woolf. E além disso, ela vai vivenciar a Primeira Guerra Mundial, que vai lançar um repúdio ao que existia anteriormente, né? A esses preceitos da Era Vitoriana. Então ela vai ter essa mistura de informações. Bom, a Virginia Woolf, eu acho que a gente vai ver logo de cara que ela tem um transtorno psiquiátrico. E como a gente também viu em outros vídeos aqui do canal, nessa época os diagnósticos eram bem precários e piorou aí muito mais o tratamento, né? Você não tinha um tratamento adequado, então ela que parecia ter uma depressão, me parece um transtorno bipolar. Aliás, a palavra bipolar acaba sendo muito interessante para Virginia Woolf. Ela tem polos opostos o tempo todo na vida dela e ela transita de um lado ao outro. No caso desse transtorno, ela tem momentos eufóricos e momentos de depressão que vão se alternando durante toda a vida dela. Não só isso, pai e mãe são duas figuras opostas aí para ela. O pai
meio chato, assim. Ele era um editor que ficou a vida toda trabalhando, na opinião dela, né? Trabalhando num dicionário de biografias inglesas, muito chato, né? Bem assim, me parece chato. Mas ele era um cara ranzinza, um cara que se enquadrava nessa sociedade vitoriana e exigia que ela se enquadrasse. Então ela não foi estudar enquanto os irmãos foram. A mãe, por outro lado, era o paraíso, né? O pai é o inferno, a mãe é o paraíso. Aquela mulher idolatrada por todos, de uma beleza singular, que mostra para a sociedade uma felicidade, mas que também esconde uma tristeza. Ambos vieram de casamentos prévios. Ele tinha uma filha desse primeiro casamento que tinha transtornos psiquiátricos e ele também mostrava uns sinaizinhos de estresse, dores de cabeça estranhas, coisas do gênero. E ela também, né, a mãe, acaba tendo essa fachada de feliz, mas no fundo não era. Ela veio com 3 filhos do primeiro casamento, e aí ambos têm 4 filhos, ou seja, a Virginia Woolf tem 3 irmãos e mais um monte de meios irmãos aí. E aí eu tava vendo na internet que tem uma hipótese aí levantada pelos psiquiatras que analisam a obra dela, que talvez esses 2 dos meio-irmãos dela possam ter abusado de alguma forma dela, e isso teria empurrado a Virginia Woolf nesse precipício da depressão. O que é, eu ainda não sei, como eu tô muito no começo da biografia, e é uma biografia muito simples, né? Não é dessa principal biógrafa inglesa, então eu não sei o quanto eu vou extrair disso, mas eu fico devendo para próximos vídeos mais informações sobre a vida da Virginia. Mas o fato é que ela vive essa bipolaridade em tudo. Então ela tem uma casa em Londres, eles têm dinheiro, e tem uma casa na Cornualha, beira-mar, que ela se divide entre céu e inferno aí, novamente, ela odeia Londres e ela ama essa vida na Cornualha, que ela passa o quê? 2 meses no verão, e ao farol são resquícios dessas lembranças felizes nessa praia aí, nesses vários verões que ela passou com a mãe dela. Ela perde a mãe com 13 anos e nunca mais eles voltam para Cornualha. Eles até tentam, mas aquilo não é mais viável, né? O pai, ela vai perder um pouquinho depois, e ela sempre teve essa mistura de sentimentos em relação ao pai, porque ao mesmo tempo ela achava que ele era tipo carrasco, chato, por outro lado foi ele que a introduziu no mundo da leitura. Ele tinha essa pegada de editor e biógrafo dos ingleses aí, mas ele tinha uma biblioteca gigante em casa e ele vai introduzir a Virginia nesse mundo. E ela começa a ler muito cedo e ela é uma leitora voraz, remetendo a uma frase do Dostoiévski, ela lia como o diabo. Porque era isso aí, gente, ela lia os clássicos que ela aprendeu o grego com o irmão que foi para Cambridge, e ela, então, pela manhã eram os clássicos que ela lia com Dostoiévski, com Chekhov, com Tolstói, com Jane Austen, ela fazia Shakespeare, tudo ao mesmo tempo agora, e ela lia vorazmente, e aquilo era a vida dela. A literatura, gente, era a vida da Virginia Woolf. Então, ela começa lendo e começa a escrever. Ela encontra aí o grande sentido da vida dela, só que é com grande sofrimento. A leitura apazigua essa alma torturada, mas escrever desperta essa tristeza, esse sofrimento. Ela começa todos os livros com uma baita empolgação, mas logo ela vai ladeira abaixo. No final, ela tá triste com aquilo. A última leitura, a releitura que ela faz da obra dela, ela odeia. Quando ela tá fazendo as diagramações finais, as provas, ela fica transtornada, a ponto de ser internada. Não é um piti, não. Era uma coisa violenta. Ela
tem essa relação muito dicotômica, ela vai para os extremos, né? De amor e ódio, de felicidade e depressão muito facilmente. A irmã dela é uma figura muito importante na vida dela, mas aí ela também tem essa pegada de amor, mas de ciúme, de inveja, porque a irmã é perfeita, a irmã mais velha, e ela é a rejeitada, aqui nada dá certo, a irmã casa, tem filho, ela tá solteira, ela não produz nada, o que ela escreve é uma droga, sabe assim? Isso, se pensar, quando ela vira best-seller, porque assim que ela entrar nas publicações no mercado literário, ela vai ser um best-seller, vários, aliás, ela vai produzir, e ela não melhora essa situação, ela continua odiando o que ela está escrevendo, então ela tem crises de depressão que começaram com a morte da mãe, se repetem na morte do pai, e no primeiro livro ela levou 8 anos para publicar. É porque a gente vê numa biografia rápida na internet que ela se casou lá pelos 30 anos com um amigo do irmão dela e eles fundam uma editora que é muito famosa e dá muito certo, eles lançam autores incríveis. Você pensa, pô, a Virginia Woolf não tinha problemas. Ela levou, gente, para publicar o primeiro romance 8 anos. Ela reescreveu mais de 10 vezes. Ela fica obcecada pela busca da perfeição, né? Quem tem medo de Virginia Woolf? Ela mesma tem medo dela, né? Ela fica nessa loucura, pela essa busca dessa perfeição difícil de ser atingida. O meio-irmão dela ele tem uma editora e ele fala, não, vou publicar seu primeiro livro. Ele leva 2 anos para publicar, quando publica ela é internada. Tamanho transtorno, sofrimento, as dores de cabeça que ela sente, ela tem anorexia, ela é sofrida, né? Na infância, eles tinham dinheiro, né? O pai dele vivia então tinha essa vida social e a vida real. Na vida social, ele promovia saraus na casa dele, que o Henry James e o Thomas Hardy iam. Olha só, que privilégio é esse, né? Enfim, a Virginia Woolf foi essa mulher conturbada e que buscou na literatura a sua sobrevivência, a sua felicidade. Então ela vai ser crítica literária, ela vai ter uma produção incrível, ensaios, contos, acho que são 9 romances. Esse aqui não é o primeiro, né? Ele vai acontecer um pouquinho depois. E ele tem um tom mais de memórias da infância e do casamento dos pais dela. Então é nessa obra que a gente vai mergulhar agora no mês de agosto. E eu fiquei bem feliz de conhecer um pouquinho dessa história. E antes de encerrar, gente, eu queria mostrar para vocês algumas frases dela, só para vocês entenderem um pouco mais do que eu estou dizendo, né? Todos os escritores são infelizes. As pessoas sem palavras é que são felizes. As mulheres no jardim de sua cottage. Essas que são as felizes. Ela explica um pouco das crises nervosas dela, de depressão, né? Meu esgotamento ocorre porque vivo nas 2 esferas ao mesmo tempo. Na do romance e na da vida. Outra frase. Estou escrevendo tão rápido que mal tenho tempo de bater a máquina. Aqui, se não me engano, ela estava escrevendo uma biografia sobre uma amiga dela. E, enfim, então é uma pessoa extremamente rica e que sofreu muito, é uma alma perturbada e que busca na literatura uma mudança de estilo constante que a gente vai ver um pouquinho aqui em Ao Farol. Eu vou trazer mais informações sobre ela porque essa história aqui vai longe. Ela merece mais informações como a gente também. Mas por enquanto é isso, fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.